Tratavam-na como se valesse menos que os animais, obrigando-a a dormir num curral gelado junto às cabras, enquanto toda a vila zombava dela, ignorava sua dor e agia como se não merecesse o menor vestígio de dignidade humana. Mas tudo mudou na noite em que um silencioso homem das montanhas emergiu da tempestade. Ele viu a vida cruel a que a haviam condenado e, com uma única promessa fria e inabalável, proferiu as palavras que mudariam o destino dela para sempre. "Você vem comigo?" Seu nome era Joaquim, e ele chegou à Vila da Serra durante o brutal inverno de 1874. A comitiva de carroças havia entrado na vila de fronteira após 3 meses de viagem traiçoeira pelo Planalto. As famílias desciam com entusiasmo, reclamando lotes de terra, erguendo abrigos rudimentares a marteladas, negociando trabalhos com os poucos comerciantes já estabelecidos. Isabela observava da parte traseira da última carroça como os outros construíam seu futuro, sabendo de algum modo que o dela seria diferente. Ela tinha razão. No terceiro dia, quando o chefe da caravana distribuiu as últimas designações de assentamento, Isabela descobriu que lhe haviam destinado um canto do curral do gado, uma estrutura cheia de correntes de ar que abrigava cabras, 2 cavalos velhos e agora também a ela. O conselho da vila havia deliberado por apenas 10 minutos. Ela havia ouvido fragmentos através das finas paredes da casa de reuniões. "Não podemos esperar que uma família decente a receba. O curral lhe dará teto suficiente. Ela é robusta, vai se virar." Ninguém disse em voz alta a verdadeira razão, mas Isabela tinha vivido 23 anos. Ela sabia. Seu corpo não se encaixava nas estreitas expectativas do mundo. Ela se movia devagar, com deliberação, ocupando um espaço que incomodava os outros. Numa vila de fronteira onde os recursos eram escassos e o julgamento sobrava, ela foi considerada dispensável. Com menos valor que as cabras com as quais agora compartilhava abrigo, Isabela havia nascido num vapor do Rio Grande, filha de um cozinheiro e uma costureira. Sua mãe morreu de febre quando ela tinha 7 anos. Seu pai, Tomás Rocha, era um chefe talentoso cujas mãos podiam transformar os ingredientes mais simples em refeições que faziam os passageiros chorar de alegria. Mas essas mesmas mãos começaram a se agarrar às garrafas de cachaça cada vez com mais frequência após a morte de sua esposa. Para quando Isabela completou 10 anos, era ela quem fazia quase toda a cozinha, enquanto seu pai bebia até a inconsciência. A comida se tornou a linguagem de Isabela, seu consolo, seu escudo contra a solidão. Ela comia para preencher os buracos que seus pais haviam deixado. Cozinhava para se sentir útil, para ouvir alguma rara palavra de elogio. Seu corpo cresceu, e com ele cresceu também a distância entre ela e o mundo. Quando seu pai finalmente morreu de tanto beber há 3 anos, Isabela se encontrou sozinha aos 20, com apenas suas habilidades culinárias e a roupa que vestia. Trabalhou em cozinhas ao longo do rio, suportando as piadas grosseiras dos homens dos barcos e os olhares compadecidos dos passageiros. Quando surgiu a oportunidade de se juntar a uma caravana para o oeste, de começar de novo onde ninguém a conhecesse, ela se agarrou a ela com esperança desesperada. Essa esperança morreu em algum lugar entre a palha úmida do curral. A estrutura gotejava quando chovia. O vento assobiava através das frestas das tábuas. O cheiro de esterco úmido o impregnava tudo. À noite, as cabras balavam e se mexiam, e Isabela jazia acordada sobre sua fina manta, olhando para o teto e se perguntando se aquilo seria tudo o que sua vida viria a ser. A vila lhe dava trabalho. O tipo de trabalho que ninguém mais queria. Ela esfregava o chão no armazém por algumas moedas, lavava pratos na pousada em troca de sobras, carregava água, cortava legumes e suportava a crueldade de gente que a via como menos que humana. Dona Clara, que gerenciava a pousada, nunca a chamava pelo nome. Sempre era "moça" ou "você aí". O dono do armazém, seu José, pagava a ela a metade do que pagava aos rapazes adolescentes que faziam trabalhos mais leves. As mulheres da vila sussurravam quando ela passava, desviando o olhar com desgosto, mas as cabras não a julgavam, não riam, não sussurravam, nem olhavam para o outro lado. Assim, Isabela dizia a si mesma que devia se sentir agradecida,
embora toda noite a vergonha lhe ardesse no peito. Pelo menos aqui, sussurrava ela à escuridão, as cabras não zombam de mim. Chamavam-no de Joaquim, embora poucos soubessem se esse era seu verdadeiro nome. O homem da serra, o fantasma da Serra Amarga. As histórias variavam, mas a essência era sempre a mesma. Uma figura solitária que vivia em algum lugar dos altos picos e só emergia quando a necessidade o obrigava. Joaquim já tinha mais de 50 anos, o cabelo mais prateado que castanho e o rosto talhado pelo vento e pelo sol em linhas profundas que falavam de dureza, média bem mais de 1,80, largo de ombros e magro, com aquela espécie de magreza própria dos homens que vivem de sua própria força. Seus olhos eram da cor do céu invernal, cinza pálido e distante. Havia 15 anos que ia à Vila da Serra, sempre sozinho, sempre em silêncio. Chegava guiando uma mula carregada de peles, de onça, lobo-guará, capivara, veado, trocava-as por sal, munição, café e farinha. Passava uma noite no paiol do estábulo e desaparecia novamente nas montanhas antes do amanhecer. Os habitantes da vila, há muito, haviam deixado de tentar conversar com ele. Joaquim respondia às perguntas com uma única palavra, ou com silêncio. Não assistia à igreja, não aceitava convites para jantar e não mostrava interesse por fofocas nem pela política da vila. O que não sabiam, o que Joaquim havia enterrado muito fundo, onde a memória não pudesse alcançá-lo com facilidade, era que uma vez ele havia sido diferente. 15 anos antes, Joaquim havia tido uma fazenda no vale. Havia tido uma esposa chamada Sofia, com rugas de riso ao redor dos olhos e mãos suaves o suficiente para arrancar vida da terra mais dura. Haviam sido felizes daquela forma simples dos casais jovens que acreditam que seu amor pode resistir a qualquer coisa. Sofia ficou grávida em seu 3º ano de casamento. Joaquim construiu um berço de madeira de cedro, polindo-o até deixá-lo liso para que nenhuma lasca pudesse ferir seu filho. Haviam escolhido nomes, João se fosse menino, Elisa se fosse menina. Falavam até tarde da noite sobre o futuro, sobre a família que formariam, sobre o legado que deixariam. Naquele ano, o inverno chegou cedo. A neve caiu forte e rápida, isolando o vale. Quando Sofia entrou em trabalho de parto 2 meses antes do tempo, não havia médico, nem parteira, nem ajuda possível através dos montes de neve. Joaquim fez tudo o que soube. Ferveu água, rasgou lençóis, segurou a mão de Sofia enquanto ela gritava, forçava e sangrava. Durante 16 horas, ele observou impotente como a mulher que amava lutava uma batalha que não podia vencer. Sofia morreu pouco depois da meia-noite. A bebê, uma menina, viveu apenas o suficiente para que Joaquim a envolvesse numa manta e sussurrasse o nome Elisa contra sua minúscula testa. Ele as enterrou na primavera quando o solo se descongelou, marcando suas sepulturas com pedras do rio. Depois, ele se afastou da fazenda, levando apenas seu rifle, sua faca e uma carga de dor pesada demais para ser carregada dentro da civilização. As montanhas o aceitaram. Não faziam perguntas, nem ofereciam compaixão. Simplesmente existiam, vastas, indiferentes, limpas. Em seu silêncio, Joaquim encontrou uma espécie de paz, ou ao menos a ausência de um sofrimento insuportável. Ele construiu uma cabana de toras no alto da cordilheira da Serra Amarga, num vale tão remoto que nem mesmo os animais o frequentavam. Aprendeu a ler o clima, a seguir rastros, a sobreviver meses de isolamento com apenas seus pensamentos como companhia. Com o tempo, esses pensamentos se tornaram mais silenciosos, desvanecendo-se ao fundo como velhas cicatrizes. Joaquim havia se convencido de que preferia essa vida. Sem laços não havia perda. Sem amor não havia dor. Estava contente, ou assim dizia a si mesmo, com a companhia das montanhas e das estrelas, até aquela noite em que buscou refúgio de uma tempestade de neve e entrou por acaso num curral nos arredores da Vila da Serra. Parte 3. A descoberta. A tempestade havia surgido do nada, como costumam fazer as tempestades de primavera na montanha. Joaquim se dirigia à Vila da Serra com a carga do inverno quando o céu se abriu, jogando neve molhada misturada com granizo. Sua mula se recusou a avançar, e Joaquim, reconhecendo os sinais de uma noite ruim,
decidiu buscar refúgio em vez de continuar. O estábulo principal da vila estava cheio, informou-lhe secamente o dono, mas havia um velho curral para o gado no extremo sul que talvez tivesse lugar. Joaquim assentiu em agradecimento e conduziu sua mula pelas ruas que escureciam. O curral era exatamente o que esperava, caindo aos pedaços e com cheiro de animais. Acomodou a mula num estábulo vazio e procurava um canto seco para si. Quando viu a luz, uma pequena chama de vela tremeluzia ao fundo, meio oculta atrás de uma divisória de madeira. Intrigado, apesar de si mesmo, Joaquim se aproximou. Então a viu. Uma mulher, não muito mais que uma moça, estava sentada sobre um monte de palha, envolvida numa manta esfarrapada. Era grande, sim, mas o que chamou a atenção de Joaquim não foi seu tamanho. Foi a forma como se sustentava, pequena, desculpando-se por existir, como se tentasse ocupar o menor espaço possível, num mundo que já lhe negava o seu. Ela levantou a vista ao vê-lo, se aproximar, e Joaquim viu como seus olhos se arregalaram de medo. "Me desculpe", disse ela depressa com voz suave. "Não sabia que haveria mais alguém aqui. Eu vou sair. Você dorme aqui?" A pergunta saiu mais brusca do que Joaquim pretendia. A moça, a mulher, assentiu. Suas bochechas coraram de vergonha. "Não incomodo ninguém. É aqui onde a vila, onde disseram que eu podia ficar." Joaquim ficou imóvel. Havia visto muita crueldade em sua vida. Os homens eram capazes de coisas terríveis, especialmente na fronteira, onde a lei era escassa e a misericórdia ainda mais. Mas essa inumanidade casual, relegar uma pessoa aos aposentos do gado, o atingiu com uma força inesperada. Talvez fosse a forma como ela não suplicou nem se justificou. Talvez fosse o esgotamento em seus olhos, o olhar de alguém que havia parado de esperar bondade. Talvez simplesmente fosse que, depois de 15 anos de isolamento deliberado, ele havia esquecido o quanto os seres humanos podiam se ferir uns aos outros. "Como você se chama?" perguntou ele desta vez, com a voz mais suave. "Isabela, Isabela Rocha. Você tem família aqui?" Ela negou com a cabeça. "Ninguém." Joaquim olhou ao redor. As paredes abertas às correntes, a palha úmida, as cabras se mexendo em seu curral. Pensou em Sofia, em como ela teria aberto seu lar a um estranho sem hesitar. Pensou na filha que nunca chegou a viver, que teria mais ou menos a idade desta jovem. Naquela noite, ele não disse mais nada. Apenas sentiu e foi para o canto oposto, dando espaço a Isabela, mas não dormiu. Permaneceu deitado na escuridão, ouvindo a tempestade rugir lá fora e a suave respiração de Isabela, sentindo que algo se movia dentro dos muros cuidadosamente construídos ao redor de seu coração. Quando a manhã chegou, Joaquim selou sua mula e foi ao armazém. Comprou sal, carne seca, café e, quase como um pensamento tardio, um par de luvas de couro forradas com pele de coelho. Deixou os suprimentos fora do canto de Isabela sem dizer palavra. Ela estava se lavando na bomba d'água da vila quando ele chegou, então não o viu. Mas quando ela voltou e encontrou os pacotes, Joaquim estava perto o suficiente para ouvir seu suspiro de surpresa. Ele deveria ter partido, então deveria ter retornado à sua montanha e à sua solidão. Em vez disso, encontrou-se ficando na Vila da Serra por mais 3 dias, dizendo a si mesmo que era por causa da tempestade, sabendo que era mentira. As visitas de Joaquim à Vila da Serra sempre haviam seguido o mesmo padrão: chegar, negociar, partir. Uma única noite no máximo, sem enroscos. Mas algo havia mudado, embora ele não conseguisse nomear. Encontrou razões para voltar. A farinha estava com carunchos. Não estava. Precisava de um tipo especial de munição. Tinha de sobra. A mula havia perdido uma ferradura. Suas ferraduras estavam boas. Cada desculpa o trazia de volta à Vila da Serra. E de algum modo, cada visita acabava com ele perto do curral. Ele nunca anunciava sua presença, simplesmente deixava coisas. Um coelho limpo e esfolado, uma pele de lobo-guará que poderia se tornar um casaco quente, uma pedra de amolar e uma faca bem temperada. Coisas pequenas e práticas, deixadas sem cerimônia nem explicação. Isabela, por sua vez, não sabia o que pensar. As primeiras vezes olhou ao redor com nervosismo,
perguntando-se se alguém não estaria pregando uma peça cruel, mas os presentes continuaram aparecendo, sempre colocados com cuidado onde ela pudesse encontrá-los, sempre úteis. E pouco a pouco começou a compreender que, de alguma forma, o silencioso homem da serra estava cuidando dela. Não sabia como agradecê-lo, nem sequer sabia se devia. Os homens não davam coisas às mulheres sem esperar algo em troca, e Isabela havia aprendido a desconfiar. Mas havia algo na maneira distante de Joaquim, no fato de que nunca tentara falar-lhe ou encurralá-la a sós, que se sentia diferente, seguro. Assim, ela fez a única coisa que sabia fazer: cozinhar. A cozinha da pousada estava vazia, aos domingos à tarde. Isabela deslizava para dentro e usava as sobras que Dona Clara lhe permitia ficar, combinando-as com a carne que Joaquim deixava. Preparava guisados espessos com legumes, ou assava o coelho com ervas que colhia na geladeira, ou fazia pão com a farinha que ele lhe havia dado. Deixava porções fora do paiol do estábulo onde Joaquim dormia quando estava na vila, embrulhadas num pano limpo, ainda quentes do forno. A primeira vez, a comida permaneceu intacta por tanto tempo que Isabela acreditou que ele a havia rejeitado. Mas quando verificou na manhã seguinte, o prato estava vazio, limpo e empilhado com cuidado junto à porta. Formou-se uma rotina. Joaquim chegava à vila, deixava algo para Isabela. Ela cozinhava e lhe deixava uma refeição. Existiam no mesmo espaço, orbitando como planetas, sem chegar a se encontrar totalmente, mas sempre conscientes da presença um do outro. Passaram semanas, depois meses. Joaquim começou a calcular com mais cuidado suas viagens à Vila da Serra. Dizia a si mesmo que era pelos preços do mercado e pelas mudanças do clima, mas a verdade era mais simples e mais complicada. Havia começado a ansiar pela comida de Isabela. Sim, mas mais do que isso, havia começado a esperar a prova de que ela continuava existindo. Num mundo onde havia aprendido que tudo podia se perder num instante, havia algo que o ancorava em saber que Isabela estava ali, sobrevivendo e inclusive prosperando à sua maneira, apesar da crueldade que a rodeava. Para Isabela, a presença de Joaquim havia se tornado um salva-vidas, que ela tinha medo de examinar muito de perto. Ninguém mais na Vila da Serra a via como outra coisa senão um fardo. Mas este homem silencioso, curtido pelas montanhas, a olhava, a via de verdade, e ela não encontrava asco em seus olhos, apenas uma espécie de reconhecimento cansado, como se entendesse o que significava estar à margem. Ela começou a reparar em pequenos detalhes dele, em como suas mãos estavam cheias de velhas cicatrizes, mas se moviam com surpreendente delicadeza quando cuidava de sua mula, em como a prata de seu cabelo prendia a luz do sol. Nesses raros momentos em que algo parecido com um sorriso suavizava seus traços severos, ela se surpreendia, esperando-o com o coração se aliviando, cada vez que distinguia sua silhueta característica pelo caminho que entrava na vila, mas tinha muito cuidado para não esperar nada mais do que aquilo que tinham. Aquele estranho acordo sem palavras que alimentava ambos. A esperança, Isabela havia aprendido, era perigosa, fazia a decepção doer mais. Ainda assim, nas noites em que Joaquim estava na vila, dormindo no paiol sobre seu curral, Isabela se sentia menos sozinha do que havia se sentido em anos. E Joaquim, deitado na escuridão lá em cima, ouvindo os suaves sons de Isabela se movendo lá embaixo, sentia como o gelo ao redor de seu coração começava a se rachar. Nenhum dos dois estava pronto para reconhecer. Nenhum se atrevia a dar nome, mas algo crescia entre eles, tão inevitável e paciente quanto a primavera rompendo o inverno. Ocorreu num sábado de final de abril. A vila celebrava a chegada de uma nova carga com o entusiasmo que as vilas de fronteira reservavam para qualquer quebra da monotonia. Os homens haviam se reunido em frente à taverna, bebendo mais do que o prudente, levantando a voz à medida que a tarde avançava. Isabela havia estado carregando água para a pousada. Era sua 10ª viagem do dia. Doíam-lhe os braços, e o suor umedecia seu vestido, apesar do ar fresco da primavera. Ela estava concentrada em não derramar os pesados baldes, quando uma bota saiu disparada da varanda da taverna e a fez tropeçar. A água e Isabela caíram de bruços na lama,
As gargalhadas explodiram. Ela levantou a vista e viu 5 vaqueiros com o rosto avermelhado pela cachaça, sorrindo para ela de cima. "Olhem o que pegamos", disse um com um tom arrastado. Era jovem, talvez com 20 anos, com olhos cruéis e uma boca ainda mais cruel. A porca mais gorda de todo o território. Isabela tentou se levantar, mas as saias se enrolaram e a lama a retinha. A humilhação lhe ardeu enquanto as risadas cresciam e atraíam uma multidão. "Precisa de um guindaste para levantar isso", acrescentou o outro. "Diabos, até as cabras têm melhor alojamento do que ela", disse o primeiro. Ele agarrou Isabela pelo braço e a levantou com exagerado esforço. "Vamos, rapazes, vamos devolver esta besta ao seu curral." Começaram a arrastá-la em direção ao curral, apertando seu braço até deixá-lo com hematomas. Isabela tentou se soltar, mas eram muitos. A multidão observava. Alguns riam, outros apenas olhavam com indiferença. Ninguém se moveu para ajudá-la. Dona Clara estava na varanda da pousada com gesto de repulsa, mas dirigido a Isabela, não aos seus agressores. Seu José desviou o olhar. O delegado estava convenientemente ausente. Empurraram-na para dentro do curral com tanta força que ela caiu novamente, aterrissando sobre mãos e joelhos entre a palha e o esterco. Um deles agarrou um punhado de ração e o esvaziou sobre a cabeça dela. "Aí está, porca, come." Isabela sentiu que algo se quebrava em seu interior. Não romper, isso havia acontecido anos atrás, mas quebrar mais fundo até o núcleo onde guardava a pequena chama de dignidade que a havia mantido viva. As lágrimas lhe arderam nos olhos, embora ela se negasse a deixá-las cair. "Não por aqueles homens, não ali, já chega." A voz foi baixa, mas cortou as risadas como uma faca. Joaquim estava na porta do curral. Havia chegado naquela mesma manhã à vila com uma carga de peles com a intenção de negociar e ir embora ao anoitecer. Mas o alvoroço o havia trazido, e o que ele viu acendeu algo que estava enterrado há 15 anos. Os vaqueiros se viraram, ainda sorrindo. O jovem de olhos cruéis avançou com arrogância. "Isso não te diz respeito, velho. Estamos só nos divertindo com o gado local." A expressão de Joaquim não mudou. Ele apenas desabotoou o cinto com o revólver e o deixou de lado com cuidado. Depois, arregaçou as mangas. 5 contra 1, disse com tom quase conversacional. "Me parece justo." O sorriso do líder vacilou. Algo nos olhos de Joaquim, aquele olhar distante de um homem que havia visto de perto a morte e não a temia, o fez reconsiderar. Mas a cachaça e o orgulho o tornaram estúpido. "Você também quer, vovô?" O que ocorreu depois foi brutal e eficiente. Joaquim havia passado 15 anos sozinho nas montanhas, onde um erro significava a morte. Havia matado ursos com faca, havia lutado contra lobos guarás, havia sobrevivido a invernos que teriam acabado com homens mais moles. Aqueles vaqueiros bêbados, apesar de toda a sua arrogância, eram crianças em comparação. A briga durou menos de 1 minuto. Joaquim se movia com a precisão econômica de quem havia aprendido que a violência era uma ferramenta, não um entretenimento. O líder caiu primeiro com o nariz quebrado. O segundo recebeu um soco no plexo solar que o deixou sem ar. Os outros 3, com bom senso, decidiram que a prudência era a melhor parte da coragem e recuaram. Joaquim pegou seu cinto e voltou a ajustá-lo. Depois caminhou até onde Isabela ainda estava ajoelhada entre a palha. Não a ajudou a se levantar, não a tocou, apenas a olhou com aqueles olhos pálidos e disse as palavras que mudariam a vida de ambos. "Você não vai mais ficar aqui. Você vem comigo?" O curral ficou em silêncio. Isabela o olhou fixamente, certa de ter ouvido errado. "Eu? O quê?" "Para minha cabana nas montanhas. Lá você estará segura." "Não posso." "Por que você faria isso?" A mandíbula de Joaquim se tensou. Quando voltou a falar, sua voz tinha a aspereza de uma emoção que não conseguia ocultar. "Porque Sofia teria te acolhido no primeiro dia. Porque nenhuma pessoa deveria dormir entre animais." "Por quê?" Ele se interrompeu, como se lhe custasse encontrar as palavras. "Porque estou te pedindo." Isabela sentiu que as lágrimas finalmente escorriam, mas já não eram lágrimas de humilhação, eram lágrimas de algo que quase havia esquecido. Esperança.
Não tenho nada a te oferecer, sussurrou. Eu sei cozinhar. Então cozinhe, é mais do que suficiente. Joaquim estendeu a mão. Partiremos ao amanhecer. Por um longo momento, Isabela apenas olhou aquela mão estendida, curtida, calosa, oferecida sem exigência nem intenção oculta. Depois colocou sua mão menor na dele e deixou que ele a pusesse de pé. Os vaqueiros haviam se retirado. A multidão se dispersou murmurando. Os lábios de Dona Clara se franziram em desaprovação, mas ela não disse nada. O delegado, aparecendo finalmente, olhou uma única vez o rosto de Joaquim e decidiu que ali não havia nada a ser visto. Naquela noite, Isabela arrumou suas poucas pertenças. 2 vestidos, uma manta extra, a colher de madeira de sua mãe. Não dormiu. Nem Joaquim, sentado em guarda no paiol, com o rifle sobre os joelhos, certificando-se de que ninguém perturbaria a última noite de Isabela na Vila da Serra. Quando amanheceu frio e claro, Joaquim esperava com sua mula. Havia improvisado um assento de mantas atrás da cela para Isabela. A ajudou a subir sem dizer palavra e depois montou ele. Enquanto saíam da Vila da Serra, Isabela olhou uma única vez para trás, para o curral, para a vila que a havia julgado e a havia encontrado insuficiente. Depois voltou a vista para a frente, para as montanhas que se erguiam púrpuras na distância e não olhou mais para trás. A viagem durou 3 dias. Subiram incessantemente pela cordilheira da Serra Amarga, seguindo trilhas que mal mereciam ser chamadas assim. Joaquim cavalgava com a facilidade do costume, enquanto Isabela se agarrava, maravilhada pelo imenso silêncio que os rodeava. Quanto mais alto subiam, menor se tornava a Vila da Serra em sua memória, até que começou a parecer algo que havia acontecido a outra pessoa. Não falaram muito. Joaquim não era homem de conversa, e Isabela estava muito emocionada para encontrar palavras. Mas o silêncio entre eles era confortável, não o silêncio hostil de quem não tem nada a dizer, mas a quietude pacífica de quem não precisa falar. Na segunda noite acamparam junto a um riacho de montanha. Joaquim pescou trutas e Isabela as cozinhou sobre o fogo com algumas cebolas selvagens que havia colhido. Joaquim comeu devagar e, quando terminou, disse: "É o melhor peixe que já provei." Era o primeiro elogio que Isabela recebia em mais tempo do que podia se lembrar. Sorriu para a escuridão, sentindo um calor que não provinha do fogo. Chegaram à cabana no final do 3º dia. Era maior do que Isabela havia imaginado. Uma sólida construção de toras bem vedadas contra o clima, com uma chaminé de pedra e autênticas janelas cobertas com papel encerado. Dentro havia um grande cômodo com um sótão para dormir, uma enorme chaminé de pedra, uma mesa e cadeiras que Joaquim havia feito com as próprias mãos e prateleiras cheias de provisões. Era austera, mas limpa. E para Isabela, que havia passado meses num curral, parecia um palácio. "Você fica com o sótão", disse Joaquim, deixando seu fardo. "Eu dormirei junto ao fogo." Não poderia. "Essa é sua cama." Não está em discussão. Seu tom foi firme, mas não duro. "Você é uma convidada. As convidadas ficam com a cama." Isabela quis protestar, mas reconheceu o quão inútil seria. Em vez disso, observou a cabana, reparando no modo meticuloso em que tudo estava disposto, na eficiência do espaço. Aquele lugar era um lar, não apenas um refúgio. Ali alguém havia vivido, não simplesmente sobrevivido. Nos dias seguintes foram estabelecendo um ritmo. Joaquim se levantava antes do amanhecer, para revisar suas armadilhas ou sair de casa. Isabela preparava o café da manhã e depois dedicava o dia a cuidar da cabana, limpar, remendar, organizar. Descobriu que Joaquim tinha uma surpreendente coleção de livros, e nas tardes, lia junto ao fogo, absorvendo histórias de lugares que nunca veria. Quando Joaquim regressava, ela tinha o jantar pronto. Comiam juntos à mesa e depois Joaquim cuidava de suas tarefas da noite. Preparar equipamento, trabalhar o couro, limpar as armas. Isabela tecia ou costurava usando lã que Joaquim havia conseguido e tecido de suas reservas. Existiam em paralelo 2 pessoas feridas, aprendendo a estar perto uma da outra. Mas devagar, muito devagar, algo começou a mudar. Joaquim começou a lhe apontar coisas, pegadas na neve, o canto de certa ave,
que plantas eram comestíveis. Isabela começou a fazer perguntas sobre sua vida, seu trabalho. Ele respondia à sua maneira, concisa, mas respondia. Soube que havia nascido em Minas Gerais e que havia ido para o Oeste jovem, em busca de fortuna, para encontrar apenas lições duras. Soube de Sofia e da bebê. Contado tudo em tom plano, uma noite em que o vento uivava lá fora e as lembranças não podiam ser deixadas para trás. Sinto muito, disse Isabela com lágrimas escorrendo pelo rosto diante daquela perda. Joaquim a olhou surpreso. Por que você chora? Porque ninguém deveria carregar isso sozinho. Porque não é justo. Por quê? Ela secou os olhos. Porque você perdeu tudo. Ele ficou em silêncio por um longo tempo. Nem tudo. Eu ainda estou aqui. Mas você realmente está aqui? Perguntou Isabela em voz baixa. Ou você tem se escondido nestas montanhas esperando deixar de existir? A pergunta ficou suspensa entre ambos, honesta demais para ser confortável. Joaquim se levantou de repente e saiu. Isabela temeu ter ido longe demais, que ele a expulsaria, mas quando ele retornou uma hora mais tarde, tinha os olhos avermelhados e as defesas mais baixas. Pode ser que eu tenha me escondido, sim, admitiu. Mas então, eu te encontrei naquele curral e eu. Custou-lhe encontrar as palavras. Lembrei o que era sentir raiva, ao me importar que algo estava errado. Eu tinha esquecido isso. Isabela se pôs de pé e atravessou o cômodo até onde ele estava junto à porta. Passei tanto tempo acreditando que não valia o suficiente para que ninguém se preocupasse comigo. Dizia que meu corpo me tornava indigna, que merecia dormir num curral porque eu não era. Não era pequena o suficiente, bonita o suficiente, boa o suficiente. Você sempre foi suficiente. A voz de Joaquim foi feroz. Eles eram cegos demais para ver. Algo se quebrou então dentro de Isabela. Alguma última parede que ainda estava de pé. Ela deu um passo à frente e o abraçou, enterrando o rosto em seu ombro e começou a soluçar. Todos os anos de solidão, toda a dor acumulada brotaram de repente. Joaquim ficou imóvel por um batimento. Depois, cuidadosamente, colocou os braços ao redor dela. Era desajeitado nisso. 15 anos de solidão o haviam feito esquecer como segurar outra pessoa. Mas ele tentou, acariciando suas costas com uma ternura insegura, enquanto ela chorava anos inteiros de sofrimento. Eu te tenho, murmurou. Você está segura agora. Eu te tenho. E ali, de pé à luz do fogo, duas pessoas quebradas se segurando mutuamente. Algo mudou de forma fundamental. Os muros que haviam levantado não desapareceram, mas se racharam. Apareceram espaços por onde a luz podia entrar, onde a cura talvez pudesse começar. Os meses passaram, levando-os do verão ao outono. Isabela floresceu nas montanhas. Seu corpo era forte, sempre o havia sido, e se adaptou com surpreendente facilidade ao trabalho físico da vida na montanha. Carregava água, partia lenha, cuidava da pequena horta que Joaquim havia plantado atrás da cabana. Suas mãos, habituadas ao trabalho de cozinha, demonstraram ser igualmente hábeis, esfolando peças de caça e conservando carne. Mas além da força física, Isabela floresceu por dentro. Longe do julgamento constante, começou a se mover com menos desculpas. Ocupar espaço sem se encolher, rir, algo que quase havia esquecido como fazer. Joaquim observava aquela transformação com silencioso assombro. Esta mulher vibrante havia estado sempre dentro da moça, assustada do curral, esperando que alguém a visse. E em algum ponto do caminho, Joaquim se deu conta de que havia deixado de vê-la da forma superficial em que o mundo a via. Via Isabela, brilhante, paciente, divertida Isabela, que era capaz de fazer Lu rir com seus comentários sobre as galinhas que haviam conseguido, que cantava enquanto trabalhava, que lhe lia em voz alta fragmentos de livros para compartilhá-los com ele. Também se deu conta, com crescente alarme, de que seus sentimentos haviam mudado da proteção para algo muito mais complicado. Surpreendia-se observando suas mãos enquanto amassava pão, admirando sua destreza. Notava como a luz do fogo tingia de cobre seu cabelo. Buscava desculpas para estar perto, para roçar a mão ao passar um prato, para ouvir sua voz. Isso o aterrava.
Era velho demais, danificado demais, carregava muita morte. O que podia oferecer a ela, além de mais isolamento? Isabela merecia algo melhor, algum homem jovem que pudesse lhe dar uma vida normal, filhos, um futuro sem sombras. Assim, Joaquim começou a se afastar. Passava mais horas fora da cabana. Dormia ao ar livre, mesmo quando o outono se tornava frio. Isabela notou, mas interpretou mal. Pensou que havia prolongado demais sua estadia, que Joaquim lamentava tê-la levado para lá. A ideia a devastou, porque em algum lugar entre a calma dos dias compartilhados, ela havia se apaixonado por ele, por esse homem severo e gentil que a havia visto quando ninguém mais o fazia. Amava suas mãos cheias de cicatrizes, mas capazes. Amava seus raros sorrisos, preciosos como o ouro. Amava a forma como a ouvia quando falava, ouvindo-a de verdade, como se suas palavras importassem. Amava como lhe deixava livros sobre a mesa que acreditava que ela gostaria, ou como cozinhava ele mesmo quando ela estava cansada, ou como se assegurava de que o casaco mais quente fosse sempre o dela quando o inverno se aproximava, mas tinha medo. Medo de que alguém como ela não pudesse ser amado por alguém como ele. Medo de que ele a visse apenas como uma responsabilidade, um animal perdido que havia recolhido por pena. Assim, eles se rodearam em silêncio durante todo o outono. Ambos sofrendo, ambos temendo, ambos calando. O inverno chegou cedo e duro naquele ano. No final de outubro, já nevava com força. Joaquim fez uma última viagem à vila, em busca de provisões antes que os passos ficassem fechados. Estaria fora 3 dias. Tenha cuidado, disse Isabela enquanto ele selava a mula. Sempre tenho. Ele hesitou, querendo dizer algo mais, mas negou com a cabeça e partiu. Ficou fora 5 dias. Uma tempestade tardia o surpreendeu no caminho de volta, obrigando-o a se refugiar numa caverna. Quando finalmente conseguiu abrir caminho entre os montes de neve até a cabana, era quase meia-noite e estava exausto, meio congelado. Isabela havia estado fora de si. Havia se postado na janela por horas a cada dia, observando como a neve se acumulava cada vez mais, imaginando toda espécie de desastres. Quando ouviu a mula lá fora, correu à porta. Joaquim entrou cambaleando, e Isabela viu no instante que algo estava errado. O braço esquerdo lhe pendia de forma estranha. O sangue havia encharcado seu casaco e tinha os lábios azuis pelo frio. Ele conseguiu dizer: "Eu o surpreendi na caverna. Está morto." Mas então seus olhos reviraram, e ele desabou. Isabela nunca havia sentido tanto medo em sua vida. Conseguiu levar Joaquim até a cama, o que não foi uma tarefa menor dado seu tamanho, e começou a tirar suas roupas congeladas. O urso o havia dilacerado. 3 longos arranhões no ombro e na parte superior do braço, profundos o suficiente para precisar de pontos. A mão esquerda também estava danificada, talvez por uma queda ou por ter tentado deter o animal. Trabalhando à luz da lamparina, Isabela limpou as feridas com cachaça, costurou-as com mãos firmes apesar do terror que sentia e as enfaixou com força. Havia aprendido medicina básica de seu pai, que havia tratado mais de uma lesão nos barcos do rio. Mas isto era diferente. Isto era Joaquim. Cobriu-o com todas as mantas da cabana e alimentou o fogo até que o cômodo se tornou sufocante. Depois ferveu água e preparou um chá forte com ervas que havia colhido, obrigando-o a engolir colher por colher. Toda a noite ela velou por ele, trocando panos frios sobre sua testa, revisando as feridas, rezando a um Deus do qual não tinha certeza se escutava moças como ela. "Por favor", sussurrou. "Por favor, não o leve. Farei o que for preciso. Apenas deixe-o viver." O amanhecer chegou, cinzento e gelado. A febre de Joaquim disparou e ele começou a se agitar, chamando nomes: Sofia, Elisa, outros que Isabela não conhecia. Ela o segurou com suavidade, falando sem parar, sua voz como a única corda que o mantinha atado a este mundo. "Estou aqui, Joaquim. Você está seguro. Fique comigo, por favor." "Fique." Durante 3 dias e 3 noites, Isabela mal dormiu, trocou ataduras, deu-lhe caldo às colheradas quando Joaquim estava consciente o suficiente para engolir e manteve o fogo aceso.
As feridas mostravam sinais de infecção, apesar de todos os seus cuidados, avermelhadas, furiosas. Ela as limpou uma e outra vez, aplicou cataplasmas de ervas e musgo e rezou. Na quarta noite, a febre de Joaquim cedeu. Isabela, dormitando numa cadeira junto à cama, acordou sobressaltada ao encontrar seus olhos abertos e claros. Joaquim, graças a Deus. Ela levou as mãos ao rosto e as lágrimas brotaram de repente. Pensei que você ia morrer. Pensei que... Ele levou a mão direita, a Sam, em busca da dela. Estou bem. Você não está bem. Você estava morrendo e eu não podia. Se você tivesse morrido. Ela não pôde terminar. O medo dos últimos dias a estava transbordando. Joaquim a puxou mais para perto com o braço bom, até que ela ficou sentada na beirada da cama. Sua mão estava quente agora, já não gelada, viva. Se eu tivesse morrido, disse suavemente, você teria sobrevivido. Você é forte, Isabela, mais forte do que pensa. Não quero sobreviver sem você. As palavras escaparam antes que pudesse detê-las. Não posso te perder. Você não. Não. Depois de... Ela se interrompeu, horrorizada com sua confissão. Joaquim a olhou fixamente. Em sua febre, ele a havia ouvido chamá-lo de volta da escuridão. A havia ouvido suplicar para que ficasse. E agora, vendo seu rosto manchado de lágrimas, finalmente compreendeu o que havia sido covarde demais para admitir. Isabela, disse com voz áspera, por que você me salvou? Porque eu. Ela mordeu o lábio. O que eu tinha a perder? Ele já sabia que eu estava quebrada. Porque eu te amo, sei que não deveria. Sei que não sou o que você gostaria. Mas não podia suportar que você morresse pensando que ninguém se importava. Porque eu me importo com você. Elle a beijou. Foi desajeitado dadas suas feridas, mas inequívoco. Seus lábios encontraram os dela e por um momento o mundo se reduziu a esse único ponto de contato. Calor, surpresa e algo profundamente certo. Quando se afastaram, ambos respiravam com dificuldade. Eu também te amo, disse Joaquim. Acho que te amo desde o curral. Talvez desde então, desde que me olhou sem medo. Desde que compreendi que me via como algo mais que um fantasma, e acariciou o rosto com a mão boa. Pensei que era velho demais, quebrado demais. Pensei que você merecia algo melhor. Melhor do que o homem que me salvou, que me deu um lar? Isabela soltou uma risada entre lágrimas. Você é um idiota, Joaquim. Eu sei, sorriu. Um sorriso autêntico e raro. Mas sou seu idiota se você me quiser. Então foi ela quem o beijou com cuidado, atenta às suas feridas, derramando naquele beijo todo o amor que havia tido medo de expressar. Joaquim sarou devagar, durante o inverno. Seu ombro nunca voltou a ficar totalmente bem, mas com os cuidados pacientes de Isabela e sua própria teimosia, recuperou grande parte de sua mobilidade. Passaram aqueles meses numa espécie de casulo de cura, apenas eles dois, e o mundo coberto de neve atrás das janelas. Falaram sem descanso, compartilhando cada história, cada segredo, cada sonho. Aprenderam um do outro nos pequenos detalhes. Joaquim gostava de café forte e preto. Isabela cantarolava quando estava feliz. Joaquim tinha um senso de humor seco que fazia Isabela rir até as lágrimas. Isabela falava com os animais e parecia que eles a entendiam. Beijavam-se à luz do fogo e abraçavam-se nas longas noites. A intimidade física chegou devagar. Ambos eram cautelosos. Ambos estavam marcados por perdas e rejeições passadas. Mas o amor cresceu na ternura que compartilhavam, na paciência, no respeito e no carinho verdadeiro. Às vezes ainda tenho medo, admitiu Isabela uma noite. Medo de que um dia você acorde e me veja como eles me viram na Vila da Serra. Joaquim se apoiou sobre um cotovelo para olhá-la. Sabe o que eu vejo? Vejo uma mulher que me salvou a vida, que transformou esta cabana num lar que é corajosa o suficiente para rir depois de tudo o que sobreviveu. Beijou-lhe a testa. Vejo o meu futuro se você quiser compartilhá-lo comigo. Sim, sussurrou Isabela. Sim. Quando finalmente a primavera rompeu o domínio do inverno, Joaquim desceu 2 vezes à Vila da Serra. Voltou da segunda
com um pequeno anel de prata que havia encomendado ao ferreiro da vila. Simples, sem adornos, perfeito. Sei que deveria pedir como é devido, disse, ajoelhando-se com rigidez na cabana. Sei que não tenho muito a oferecer, salvo uma vida dura nestas montanhas. Mas Isabela Rocha, você quer se casar comigo? Isabela caiu de joelhos diante dele, rindo e chorando ao mesmo tempo. Você realmente é um idiota. Claro que sim. Casaram-se numa manhã de junho com as montanhas como testemunhas e um pastor itinerante que Joaquim havia encontrado 2 vales além. Isabela usava um vestido que ela mesma havia costurado com um tecido azul que Joaquim havia comprado, sua cor favorita. Joaquim usava sua melhor camisa e parecia aterrorizado. O pastor pronunciou as palavras. Joaquim deslizou o anel no dedo de Isabela, e quando beijou sua esposa, pareceu que as montanhas prenderam a respiração. Não haviam convidado ninguém. Não queriam ninguém mais do que a si mesmos. Aquele era seu momento, sua promessa, seu começo. De hoje em diante, disse Joaquim quando o pastor se foi, você não voltará a dormir num curral. Nunca mais estará sozinha. Nunca será outra coisa senão amada. Isabela tocou-lhe o rosto daquele homem que a havia visto quando era invisível. Eu sei, disse simplesmente. Eu sei. 2 anos depois nasceu sua filha no meio de uma tempestade de primavera, forte, saudável, com os olhos de seu pai e a vontade de sua mãe. Chamaram-na de Sofia Elisa, honrando tanto o passado quanto o futuro. 2 anos mais tarde, chegou um filho calado e observador que cresceria para se tornar um rastreador como seu pai. O corpo de Isabela nunca mudou para se ajustar às expectativas do mundo e ela deixou de se preocupar com isso. Era forte, saudável, amada, podia caminhar por trilhas de montanha, partir lenha e trazer nova vida ao mundo. Seu valor nunca foi determinado por seu tamanho. Na Vila da Serra, chegavam rumores sobre a esposa do homem das montanhas, sobre os filhos que cresciam nas alturas. Alguns se lembravam da moça do curral e murmuravam sobre impropriedades, mas suas palavras não podiam subir tão alto. Não podiam tocar a família que construía uma vida no ar fino das montanhas. Nas tardes quentes, a família sentava-se fora da cabana, vendo como o pôr do sol pintava os cumes de ouro e rosa. Joaquim segurava a mão de Isabela, maravilhado de ter encontrado o caminho de volta à vida. No que você está pensando? Perguntava Isabela como sempre. Em que sou grato, respondia Joaquim. Em que me deram uma segunda chance. A nós 2, e era certo. 2 pessoas quebradas, afastadas e descartadas haviam se encontrado na escuridão. Haviam construído um lar não a partir da perfeição, mas da paciência. Haviam criado uma família não a partir da convenção, mas da escolha. Anos depois, quando ambos tivessem cabelos grisalhos e seus filhos já fossem adultos, Joaquim continuaria levando flores silvestres a Isabela das pradarias altas. Isabela continuaria cozinhando seus pratos favoritos e lendo para ele junto ao fogo, e toda noite, ao se deitar, Joaquim a atrairia para si e lhe sussurraria as mesmas palavras que lhe disse no dia de seu casamento. Você já está em casa, está segura, é amada. E Isabela, que uma vez dormiu num curral e acreditou que não valia nada, sorriria na escuridão e lhe sussurraria de volta. Eu sei, ó Isae, porque a montanha lhes havia dado a ambos o que mais precisavam. Não apenas refúgio, mas santuário. Não apenas sobrevivência, mas vida. Não apenas existência, mas amor. E isso, no final, foi o maior presente de todos.